Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 5 de março de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, em discussão e posteriormente em votação. É aprovada com ressalvas. Inicia-se a pauta com o tema livre. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Correia, com o tema Prestação de Contas. Na sequência, a vereadora Vitória Silva trata do tema Transporte Escolar. Expediente do Executivo. Leitura do projeto de lei número 13 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e limpeza de imóveis urbanos no município de Paraguaçu e da outras providências. O presidente solicita a consideração dos vereadores sobre as dispensas das leituras dos ofícios, números 115 a 123 de 2025, que registram respostas a requerimentos anteriores firmados pelos vereadores. Expediente dos vereadores. Leitura dos requerimentos números 072 de 2025, da iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. Números 073 a 074 de 2025, da iniciativa do vereador Matias Fonseca. Números 075 a 084 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva. Indicações números 116 a 118 de 2025, da iniciativa da vereadora Vitória Silva. Número 119 de 2025, da iniciativa do vereador Joel Martins. E números 120 e 121 de 2025, da iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. Os respectivos vereadores fizeram uso da palavra, no que tange aos seus requerimentos e indicações. Fizeram uso da palavra também os vereadores Juan Bressani, Vitória Silva, Luiz Antônio Correia, Gilson Donizete dos Santos, Juliano Remígio Alves. Na sequência, a ordem do dia estabelece votação do requerimento de urgência especial número 085 de 2025, dos vereadores Juan Bressani, Gilson Donizete dos Santos e Kreber Vigato, que é aprovado por unanimidade e acarreta na permissão para votação em turno único do projeto de lei número 12 de 2025, da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros da sociedade civil, que especifica e dá outras providências. O relator especial Juan Bressani faz a leitura de seu parecer. Finalizado o procedimento, o projeto é colocado em discussão, posteriormente em votação nominal, de acordo com o artigo 253 do Regimento Interno. A votação do projeto de lei número 12 de 2025 é aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, passa-se às considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e ficam os vereadores convocados para a reunião ordinária, que será realizada no dia 10 de março de 2025, às 19 horas.
As discussões na íntegra desta sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria dessa casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, é assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos agora para o tema livre. Nós não temos inscritos no tema livre. Passamos para na tribuna livre, não temos inscritos. Passamos agora para o tema livre. Nós temos inscritos hoje 2 vereadores. Primeiro vereador, vereadora Vitória Silva, com o tema Mulher em Pauta. A vereadora tem 10 minutos para fazer o uso do tema livre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus demais nobres colegas. Boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Por que esse tema? A Câmara Municipal está promovendo, por lei, que foi votada aqui também, a Semana da Mulher, certo? Então, nós tivemos 2 eventos, quinta, sexta, tem mais outros eventos. E eu queria começar aqui. O que mais ocorre com nós mulheres é a violência doméstica, a violência discriminatória, a violência invisível, a violência psicológica, e nós mulheres muitas das vezes sofremos isso. Mesmo com esse avanço grande da modernização, nós ainda sofremos o preconceito por sermos mulher. Não adianta, a gente vê muito aí campanha, muito homem aí, quando você põe algo em algo social, não, as mulheres são lindas, as mulheres são maravilhosas, porque as mulheres é tudo, porque eu tenho mãe, eu tenho irmã, não sei o quê, mas na prática, a maioria não é assim, Não vamos generalizar, porque tem muitos homens de bem que reconhecem realmente as mulheres, mas infelizmente a maioria ainda não reconhece. Eu quero começar aqui com um poema que diz Silêncio Quebrado. Em sombras escuras ela se esconde, do mundo que a julga, que a condena. A violência a cerca, a sufoca, e a deixa sem voz, sem vida, sem sonhos. Os olhos que brilhavam agora se apagam, a alma que cantava agora se cala. O coração que batia agora se parte, e a dor que a consome não tem fim, não tem arte. Ela não é apenas uma estatística, ela não é apenas uma notícia, ela é uma mulher, uma mãe, uma filha. Ela é uma vida, uma história, uma ilha. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para que a justiça seja feita, para que a paz seja alcançada, para que as mulheres sejam livres, para que sejam respeitadas, para que a violência seja erradicada, para que a igualdade seja alcançada. Quebrar o silêncio é um grito de guerra contra a opressão, contra a injustiça, contra a dor. É um grito de esperança, de liberdade, de vida. É um grito que ecoa, que ressoa e que não se cala. O poema Silêncio Quebrado busca conscientizar sobre a violência contra a mulher, incentivar a quebra do silêncio, que muitas vezes acompanha essa problemática. É um grito de guerra contra a opressão e a injustiça. É um grito de esperança e liberdade para as mulheres. Então, esse poema, eu quero que todos guardem no coração, que muitas das vezes, inclusive, nós, mulheres, quando vamos trabalhar, chegamos em algum local, sempre olham as mulheres de lado, certo? Sempre duvidam da nossa capacidade. E nós somos muito capazes. Olha, Deus nos escolheu para dar a vida. A gente fica 9 meses ali passando entre hormônios, entre tristezas, entre dores e outras coisas mais, para podermos gerar hoje, nós que geramos, tanto as mulheres quanto os homens, certo? Mas muitas das vezes não são valorizadas. Vou falar de nossa cidade. Por exemplo, nós mulheres, quando vamos, eu já vim aqui nessa casa, já pedi um ginecologista, nós vamos para um ginecologista que nos trata mal,
Ginecologista não é para tratar da saúde da mulher. Se você chega lá, você é desrespeitada, você é xingada. Se você pergunta algo, ele não lhe responde. E quando vamos ao ginecologista, é para saber respostas. Estamos com a cabeça confusa, chegamos lá, ficamos mais confusas ainda. E muitas das vezes temos que tolerar grosserias. Como tem que mudar isso? Tem que começar pelos governantes. Certo? O governante viu que uma mulher foi humilhada, viu que uma mulher ela foi destratada, ele tem que tomar uma atitude. Tem que dar uma advertência. Mas daqui nada disso é feito. Mulheres grávidas. O maior... Nossa, muitas das vezes eu creio que já passou por a mão de alguns dos nobres colegas aqui, pedido de ultrassom, porque tem prazo. Tem prazo para você chegar lá. Ultrassom você tem que fazer com 3 meses. Tem ultrassom que você tem que fazer com 6. E as mulheres, muitas das vezes, né, principalmente a de baixa renda, ela não tem condições de fazer um ultrassom. O que a gestão pública tem que fazer? Fazer o máximo possível para auxiliar essas mulheres. É uma prevenção. Para descobrir alguma coisa que ela pode estar ali na gravidez dela. Por isso que existe pré-natal. Para você ver o que aquela mulher tem. E muitas das vezes é uma demora. Agora, mamografia é uma demora, certo? Só quando faz um mutirão. Então, nós mulheres acabamos ficando também para trás na saúde. Vou falar no trabalho. No trabalho, por exemplo, eu sou uma única vereadora, né? Uma única mulher. Até hoje, meus colegas não, né? Eu creio que não me tratariam mal, certo? Porque são pessoas idôneas e pessoas que têm também mulheres em casa, certo? Mas eu fiz um comentário, quinta-feira veio, falaram sobre, na OAB veio aqui, e como eu falei e me expressei, tem comentário aí de um senhor que ele pôs assim, nossa, ela quer ficar em evidência, nossa, porque ela... Olha, eu estou falando de uma coisa que eu sei, eu sou mulher. Já sofri o preconceito, porque já falou que eu queria aparecer, que eu queria ficar em evidência. Quer dizer que mulher não pode ser evidente? Quer dizer que mulher tem que ficar ali, ser capacho, ser pisada? Porque se ela crescer um pouquinho, isso já incomoda alguns homens? Não. Eu acho que, em vez da gente estar fazendo, assim, claro, a gente tem que fazer muitas campanhas aí para... conscientizar as mulheres de não ficar calada, quebrar o silêncio, mas nós temos que começar, sabe o quê? Que esse dia eu estava pensando? É fazer campanha com os homens, conscientizar eles, perguntar para eles, se você fosse mulher, e se você apanhasse, o que você faria? E se você fosse mulher e fosse humilhado, o que você faria? E se você fosse mulher e não pudesse falar, tivesse que ficar sempre calada, o que você faria? Tem que começar a trabalhar a cabeça dos homens também, para eles reconhecerem que nós, mulheres, por que temos que ficar lá embaixo? Se falamos, lá, já está querendo se evidenciar, está querendo crescer, está querendo ser mais do que nós. Não. A mulher só quer o seu espaço. E foi um espaço sofrido hoje para a gente votar. Foi uma luta para hoje a mulher poder dar sua opinião, para a mulher poder trabalhar. Então, eu quero, nessa Semana da Mulher, dia 8 de março, foi o Dia das Mulheres, parabenizar as mulheres que têm coragem de quebrar o silêncio. Daquelas mulheres que têm coragem de falar, não, chega. Eu não quero sofrer mais. Eu não quero que você fale que eu estou gorda, que eu não posso passar uma maquiagem, que eu não posso cortar o cabelo, que eu não posso usar essa roupa, que eu não posso usar aquela, que eu não posso sair, que eu não posso conversar. Então, que essas mulheres possam dizer não, não à violência, mas não só à violência física, mas não à violência psicológica, que é mais triste do que muitas vezes você levar um tapa, certo? Então, eu quero, inclusive, nós temos aqui a Procuradoria da Mulher, que é uma lei instituída na
Câmara Municipal, né? E eu tenho certeza que a Câmara Municipal, agora com o nosso nobre presidente, vai batalhar para que as mulheres possam estar aí, tendo, né, a confiança de onde ela pode vir, certo? Como aqui, como na OAB, poder fazer uma denúncia, poder se abrir, poder saber que ela vai poder ser ajudada. E com isso tem eu aqui, como mulher, como vereadora e como representante das mulheres em Paraguaçu, né, uma vereadora eleita. Porque, além de tudo, além da autoridade de vereadora, eu sou mulher. E sei muito bem o que elas passam. Obrigado, senhor presidente. De nada, vereadora Vitória, muito obrigado pela explanação, tema extremamente importante para todos nós. Passamos agora para o segundo inscrito no tema livre, o vereador Juan Bressani, com o tema retorno do programa de castrações. O vereador também tem 10 minutos para usar o tema livre. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite à plateia presente e a todos que acompanham nas redes sociais. Eu venho falar de um tema recorrente que eu costumo sempre citar, né, que é o programa de castração, um programa que eu abracei, que a Câmara abraçou aí nos últimos 4 anos, e que eu venho mais uma vez falar da importância de se manter um projeto durante o ano todo e das pessoas levarem seus animais para castrar. No ano de 2020, foram castrados em Paraguaçu 116 animais. Muito pouco, perto da população canina e felina que a gente tem no nosso município. A partir de 2021, com o apoio do deputado Noraldino Júnior, a gente conseguiu o castramóvel, conseguimos também recursos dessa casa, onde alguns vereadores, inclusive, participaram aí do repasse, e saltamos de 116 por ano para mais de 500. Toda vez que o castramóvel vinha para Paraguaçu, eram 300 castrações numa única semana, né? 3 dias de evento, 300 castrações que faziam no evento de castração. E as pessoas foram abrindo a cabeça, foram percebendo a importância de se castrar. Muitas não castravam, não queriam, achavam que o animal ia ficar, como dizem, né, não ia prestar. E foi aumentando de uma forma que hoje o programa ele se institucionalizou, né, ele virou um programa municipal, onde as pessoas vão até a policlínica, fazem um cadastro e depois eles levam até uma clínica credenciada para poder castrar. Pois bem, temos muitas inscrições na policlínica, né, estamos no mês de março. Essa folga que tivemos entre o mês de novembro e março, muitos animais nasceram. Né, e hoje eu estive no gabinete do prefeito, falei com ele sobre a importância de não ter essa pausa, porque toda vez que pausa, são animais que estão nascendo. Toda vez que tem animal nascendo, são animais que estão sendo abandonados. Então vira um problema até mesmo para o Poder Executivo. E o prefeito ele disse que vai se atentar, né, que está fazendo um novo credenciamento, que a prefeitura ela vai abrir novamente, e que ele vai tentar fazer uma forma de não ter mais essa pausa, porque os animais vão sofrer toda vez que parar a castração. E eu trago aqui uma notícia muito importante, que a prefeitura ela assinou um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, de forma voluntária com o Ministério Público. Ou seja, além de cumprir o que a prefeitura já está cumprindo em relação à castração, que são mais de 500 animais por ano, ela se comprometeu a castrar 10% anualmente da população canina e felina. Ou seja, nós temos uma média de 6.900 cães no nosso município. Isso a gente sabe por conta da campanha de vacinação antirrábica e é feito um estudo em cima. Gatos, eu acho que aqui no estudo está falando que é 1.100, eu acho muito pouco. Eu acredito que tenha mais. Mas quando a gente pega os 10% de 6.900 e 2.100 gatos, vão ser uma média aí de 800 animais castrados ao ano. A gente vai ter uma diferença muito grande, aí se tratando de natalidade. Né? Se a gente castra 800 animais por ano, muitos animais vão deixar de procriar. Muitos animais vão deixar de estar nas ruas por conta da castração.
Então essa é uma notícia muito importante. Quando o Ministério Público publicou, falando que a Prefeitura de Paraguaçu fez esse acordo com ela, muitas outras cidades, né, muitas pessoas de outras cidades, fizeram um comentário lá na publicação do Ministério Público falando que esse acordo tem que servir para o Brasil inteiro. Né, que eles querem que esse acordo chegue em outras cidades também, porque todo mundo sabe a importância desse tipo de programa, de acordo para o município. Então, a partir de agora, né, esse ano a Prefeitura já vai ter que cumprir 800 castrações, ela vai ter que indicar pessoas para capacitação, ela vai ter que colocar nas previsões, né, nas leis orçamentárias que a gente debate no final do ano, sobre esses investimentos, e normatizar isso que a gente está conversando aqui, vai ter que virar uma lei. Então a Prefeitura tem até 4 meses para criar uma lei e normatizar esse programa que já tá acontecendo e que deve sim normatizar, deve virar uma lei. Por quê? Porque uma hora ou outra cortou o recurso, vamos acabar com a castração. Não, tem que ser um programa fixo. Porque quando a gente está cuidando de animal, a gente está cuidando também do ser humano. Afinal, a cada 10 doenças humanas, 6 vêm de animais. O Covid vem de animal, a AIDS vem de animal. Muitas doenças humanas vêm dos animais. Então hoje eu nem vou usar aqui o termo proteção animal, eu vou falar um termo que está sendo muito utilizado hoje em dia, que é saúde única. Saúde única. Se a gente tiver harmonia com a natureza, com o ser humano e com os animais, a nossa humanidade ela vai ser muito mais saudável. Então eu venho aqui trazer essa notícia da parceria que a Prefeitura, do TAC, que a Prefeitura assinou com o Ministério Público. Eu venho falar também da importância de não ter essa folga, e o município, né, o prefeito, já se comprometeu, a partir do momento que voltar, tentar não ter mais essa folga. E também passar o recado para a população que a castração salva a vida. O animal que é castrado, ele evita também doenças. Né? Hoje a gente tem muitos animais com câncer. Então a cadela que é castrada evita câncer. O cachorro que é castrado evita também doenças, como câncer. Então vamos castrar seu animal. Tá para voltar o mais breve possível. E assim que voltar, vá até a policlínica, faça o cadastro do seu animal e não deixe de castrar. Vamos aproveitar, vamos ajudar o seu animal, vamos ajudar a população de Paraguaçu e todo mundo no final vai sair ganhando. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Juan. Também é um tema muito pertinente. Acredito que todos os vereadores são muito cobrados também em relação a isso. E muito importante trazer os esclarecimentos. Passamos agora para o expediente do Executivo. Leitura do projeto de lei número 14 de 2025, do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Paraguaçu a desafetar imóvel urbano de sua propriedade e dar outras providências. Venho solicitar a esta Egrégia Casa Legislativa a análise e aprovação do incluso projeto de lei número 14 de 2025, que autoriza o município de Paraguaçu a desafetar imóvel urbano de sua propriedade e dá outras providências. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Atenciosamente, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Gostaria de solicitar a consideração dos vereadores para a dispensa da leitura dos ofícios 127, 128, 131, 133 e 134, tendo em vista que já estão com os senhores, a maioria trazem anexos mais extensos. Leitura do ofício 125 de 2025 do Poder Executivo Municipal. Ofício? Não, projeto de lei? Ofício mesmo?
Ofício número 125 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado do vereador Gilson Donizete dos Santos, solicitando informações sobre a forma que vem sendo feito o reajuste dos salários dos professores. Após a adequação dos salários dos professores ocorrida no ano de 2022, os vencimentos vêm sendo corrigidos anualmente, conforme as leis municipais de reajuste, sempre tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. É importante destacar que em nosso município a carga horária dos professores da educação básica é 25 horas semanais, enquanto o valor do piso salarial nacional se refere a uma jornada de 40 horas semanais. Dessa forma, a remuneração dos professores locais é calculada proporcionalmente à sua jornada de trabalho. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 126 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando informações sobre a aquisição de venenos que estão sendo utilizados no cemitério e outros pontos da cidade. Venho, através deste ofício, informar que se encontra em trâmite de aquisição tão somente inseticida eficaz no controle de muriçocas e mosquitos e inseticida eficaz no controle de escorpiões e insetos rasteiros, como baratas, formigas e aranha. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 129 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando informações sobre a organização do trânsito na rua 13 de Maio, durante os horários de entrada e saída da escola. Nos últimos anos, diversas melhorias foram realizadas no trânsito de nossa cidade, sempre com o objetivo de garantir mais segurança, fluidez e organização para motoristas e pedestres. Investimos na revitalização da sinalização viária, na implantação de novas faixas de pedestres, na reorganização de sentidos de vias para melhorar o fluxo e na instalação de dispositivos de segurança em pontos estratégicos. Sabemos que a evolução do trânsito é um processo contínuo e que novas adequações são sempre necessárias para acompanhar o crescimento da cidade e as mudanças na dinâmica urbana. Por isso, reafirmamos nosso compromisso com a constante melhoria da mobilidade, agora reforçado com a criação da nova divisão de trânsito, que terá a missão de cuidar exclusivamente desse tema, promovendo estudos, planejamentos e ações que tornem nosso trânsito ainda mais seguro e eficiente. Com essa estrutura dedicada, podemos avançar ainda mais, analisando as melhores soluções e implementando medidas eficazes para atender às necessidades do município.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 130 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando informações de quando serão feitas manutenções em pontes da cidade. Nos últimos anos, diversas obras de infraestruturas foram realizadas em nosso município, incluindo melhorias significativas em pontes e vias essenciais para a mobilidade urbana e rural. Essas intervenções têm pontos fundamentais para garantir a segurança da população, facilitar o deslocamento e fortalecer a estrutura viária da cidade. Sabemos que a manutenção e revitalização das pontes são demandas constantes, pois o tempo e as condições climáticas impactam diretamente sua durabilidade. Nosso compromisso é seguir avançando, buscando recursos e planejando ações que garantam não apenas a reforma de pontes já existentes, mas também melhorias em diversas regiões do município. A vontade da administração é que por toda a cidade sejam realizadas obras de revitalização e infraestrutura, promovendo mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para a população. Com planejamento e dedicação, continuaremos trabalhando para que essas melhorias sejam cada vez mais visíveis e eficazes. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 132 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando explicações do motivo do CRAS da Colina está somente com uma funcionária. Devido aos encerramentos de contratos que ocorreram após a conclusão do último concurso público, alguns setores passaram por mudanças significativas em seu quadro de pessoal. Porém, com a convocação e posse de novos aprovados, esta situação já vem sendo superada. Outro fator importante em relação ao CRAS é que agora contará com uma coordenadora que orientará e organizará todo o funcionamento dessa importante ferramenta social. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 135 de 2025. Com referência ao requerimento supramencionado do vereador Matias Fonseca, solicitando informações se há algum estudo para ajuste no plano diretor no que tange às regras de recuos e áreas de permeabilidade para construções. Encontra-se em andamento os levantamentos e estudos para apresentação de melhorias no plano diretor por parte do setor de engenharia. Acreditamos que em breve o projeto de lei para alteração do plano diretor estará sendo apresentado a esta egrégia casa. Aproveito a oportunidade para a Vossa Senhoria os meus protestos de minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Encerrando aqui a leitura de alguns ofícios de resposta do Executivo, passamos agora para o expediente dos vereadores.
Leitura do projeto número 15 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de água residencial ou comercial. Passamos agora para a leitura e discussão dos requerimentos. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 86 e requerimento 91, de autoria do vereador Gilson Donizete e também da vereadora Vitória, tendo em vista que os requerimentos tratam de um mesmo assunto. Aí vou fazer a votação do 91, 86 e 91. Aí eu vou pedir que seja feita a leitura dos dois, vamos colocar em discussão e votação os dois sobre a água. Os dois têm o mesmo teor. Por favor, primeiro secretário. Requerimento número 86 de 2025. Requer vigilância sanitária, cópia do laudo das análises da água das minas naturais de nossa cidade. Com a palavra, o vereador Gilson Donizete, depois a vereadora Vitória Silva. Boa noite a esta casa, boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Este é um pedido popular, né? A gente anda aí pela cidade e geralmente algumas pessoas questionam a gente. Então, eu acho por bem a gente ter essa resposta guardada, né, conosco. E também se trata de saúde pública, né? Quando se fala dessas minas, né, que a gente tem aí, trata-se de saúde pública. Então, a gente precisa desses laudos, né, provando que a população pode usar essa água, né, mesmo que esteja lá a placa, tem um tempo determinado que esses laudos devem ser feitos, e para cuidar realmente da saúde, né? A gente sabe que essas minas são de fontes abertas, né? E então elas podem contaminar com o tempo ou acontecer alguma outra coisa, né? A gente não sabe a intenção das pessoas, às vezes passa ali por perto. Então, essas análises, eu acho que por bem a gente acompanhar e ter uma proximidade aí por causa da questão da saúde pública, né? Então, isso é muito importante, isso, né, para proteção da saúde da nossa população, nossa, né, de nós em geral. Obrigado, presidente. Requerimento 91 de 2025. Requer ao Poder Executivo Municipal ou órgão competente a análise de todas as águas de mina da nossa cidade, mais recentes, com suas comprovações de análise e porque os locais estão sem placas, contendo as informações se a água está potável ou não. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Então, reforçando aqui o que o nosso colega falou, Gilson, né, o novo vereador Gilson, realmente, muita gente tem o hábito de beber água de mina. Eu mesmo, né, infelizmente, eu pegava lá no Juvenato, mas como tem gente que não sabe preservar as coisas, que relaxa, eles fecharam lá, uma água excelente, né? E eles fecharam. Tem também a do João Romão, tem lá na Samanta, tem vários pontos, mas a gente fica em dúvida. Na lei diz que tem que fazer uma análise constante, a cada 3 meses, e tem que constar placa informando se a água é potável ou não. Lá no João Romão tinha arrancaram. Acho que tirou, né? Não sei. Arrancaram. Então, e é para a gente saber, e deve ter mais pontos aqui, se for procurar, para ser analisado. De repente, é mais uma mina de água que surge, né, para a gente ter uma opção. Aí eu estava pensando em pegar lá na bomba, sabe aquela que tem na entradinha do portão? Aí eu perguntei, a moça falou, eu acho que analisou. Mas para a gente ficar na dúvida, água é uma coisa séria, a maior parte do nosso corpo é água. Se você beber uma água contaminada, dependendo da bactéria, você pode vir a faltar, vir a morrer, né? Aí como é que você vai levar para a tua família, beber para os seus filhos, até para os animais de estimação, porque a gente coloca, né, por causa do cloro. E aí? Então é bom ter ali sempre, né, e passar olhando se arrancar as placas, se não arrancaram, e nós aqui que pedimos está acompanhando ali, né? Está fazendo a cada 3 meses, está certinho. E é bom. A água de mina é saúde, né? Obrigada. Uma parte. Eu estive no gabinete hoje de manhã
e o prefeito estava anunciando que algumas ações voltadas para o meio ambiente serão realizadas, né? A primeira vai ser plantio de árvores em alguns pontos específicos. A segunda vai ser a divulgação de todas as minas que estão aptas para beber. Vai usar as redes sociais para poder divulgar sobre essas ações, sobre essas águas que estão boas para beber. E a terceira, a prefeitura vai adquirir filhotes de peixes para soltar no rio Sapucaí. E aí está fazendo um estudo de qual que seriam os melhores peixes, porque a gente sabe que tem alguns que vivem na primeira cadeia, né? Aquele peixe ele alimenta vários outros. Então a prefeitura está fazendo esse estudo para saber quais que são os melhores peixes para estar soltando no rio e incentivando ainda mais aí a reprodução, né, desses animais nos rios. Obrigado. Muito importante mesmo. Se eu não me engano, no começo da gestão passada, do ano de 2021, 2022, já tinha sido feito um trabalho nesse sentido, né, com colocação de placas, tudo. De fato, devido ao vandalismo, muitas placas foram retiradas, né. Isso não desabona o fato que há necessidade de fazer sempre uma análise, né, mas vamos torcer para que as placas não sejam retiradas, quebradas, que é muito importante a população saber. Verdade. Essas árvores que você está falando, que você falou que a prefeitura não podia ser frutífera, igual eu vejo em outras cidades? Podia ser aproveitada, tipo assim, para... Né? Eu já dei sugestões, falou que não pode, porque cria sujeira e tal. Eu já dei sugestão, falou que não pode. Poderia sim, por exemplo, na área verde, né? Porque aí não tem problema, acaba virando adubo. Eu viajei, eu vi em várias cidades que eu passava. Que tem, né? Tem árvore frutífera, o povo já aproveita, além da sombra, não está plantando. Ainda come ainda, e a fruta. Por exemplo, no horto, tem que fazer um estudo, porque certos tipos de árvore pode tomar o lugar daquelas que são nativas. Então, em algumas áreas que não existe árvore, não tem problema nenhum. Entendi. Mas se já tiver uma área de preservação permanente, pode ser que aquelas que foram criadas, colocadas naquele local, pode tomar conta e devastar com as outras. Então, mas seria na área verde, né? Sim. Tá. Não, beleza. Requerimentos em votação. Requerimentos aprovados por unanimidade. Leitura do requerimento 087 de 2025, de iniciativa do vereador Justo Donizete. Requer a Secretaria Municipal de Saúde informações com relação aos pacientes que foram esquecidos em outra cidade após consultas e ou exames, conforme já foi citada nesta casa. Com a palavra, o vereador Justo Donizete. Conforme já foi citado aqui, né, essa questão ocorreu. Então, eu acho muito importante que a gente tenha uma resposta, né, o que aconteceu, que se de fato, quantos pacientes foram, em que circunstâncias, né, aconteceu isso, né, para a gente poder estar conversando com o secretário de saúde para estar evitando ao máximo essa situação, né? A pessoa sai da sua casa já para uma consulta, às vezes está em jejum, às vezes está doente, está com dor. Então, essas coisas não podem acontecer, né? Então, eu acredito, não sei se a pessoa leva uma lista ali para conferir essa ida e esse retorno, né, dessas pessoas, mas como se diz, vamos usar o método infantil de escola. Chamadinha ali da pessoa está aqui, tal pessoa está aqui, né? E também ter uma consciência de uma coisa que às vezes já aconteceu, gente, isso, uma vez eu presenciei, da pessoa consultar e ela ganhar carona e não avisar o pessoal da prefeitura. Aí acontece que o carro chega lá e tem um fulano lá, um exemplo hipotético, uma pessoa na Santa Casa está com dor, vai ficar esperando, né? Aí porque a condução está esperando o outro que não avisou. Então, assim, de bom tom dos dois lados que aconteça. A Secretaria de Saúde, né, na sua situação, não esqueça esse paciente nem de levar e nem de trazer, mas é de bom tom também que a pessoa avise quando pega uma carona, ou passar um amigo ali, né? Ou, por exemplo, quando a pessoa desiste da consulta e não avisa a secretaria, ela pegou o lugar de uma outra pessoa, né? Ela pegou o lugar de uma outra pessoa que poderia estar indo.
Então, assim, é uma via de dupla ali, né? Os dois têm que trabalhar junto. Lógico que hoje, com a informatização, é muito mais fácil você conseguir avisar, né? Às vezes a pessoa mesmo pode ir, mas algum parente, mas não é justificativa para que se esqueça o paciente na cidade que ele foi deixado para fazer a consulta ou o exame. Né? Então, por isso que eu fiz esse requerimento, até pela Comissão de Saúde, para a gente ter arquivado e saber o que aconteceu de fato, né? Se de fato foi esquecido, ou o que houve, né? Para não ficar uma interrogação na nossa cabeça. Né? E a gente ter uma resposta também adequada para a população que nos cobra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Muito pertinente o seu requerimento, né? Eu acho assim, a prefeitura tem grandes motoristas lá, a gente sabe, grandes profissionais da área de saúde. Temos aqui ao nosso lado um grande motorista que presta serviço, a gente sempre vê elogio da parte da população. Tem acontecido muito isso. E já, aproveitando a Comissão de Saúde, cobrar também, porque para transportando os pacientes por os motoristas. A gente sabe que a prefeitura tem motorista capacitado. E tem muitos motoristas que não tem preparo para estar transportando e está transportando, e às vezes acontece isso. Porque esses que já estão experientes, esses que já têm, muito difícil acontecer. E aqueles que não têm, às vezes acontece falta essa chamada, o senhor falou, essa chamada básica, para que o paciente não fique para trás. Então, a gente tem recebido reclamações, muitas reclamações dessa parte, o paciente está sendo esquecido. Hoje eu estava em Poços de Caldas com um paciente lá e tinha um casal lá, pai e filha, que já tinha sido consultado e falou, leva nós, que nós já estamos aqui desde cedo. Falei, eu não posso fazer isso, porque senão aconteceria isso que o senhor está falando aí. O motorista ia lá procurar eles, não estava lá, e aí? Como é que ia ficar? Eu falei, então, infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas é muito pertinente e que seja passado para nós. Por que fica para trás? Porque tem que ter essa lista. Então, é muito pertinente e eu concordo com o senhor que tem que haver as explicações. 4 anos. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 088 de 2025 do vereador Gilson Donizete. Requer ao Poder Executivo Municipal informações das estradas rurais que já foram feitas manutenções e quais ainda estão para receber as manutenções. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Gilson. Esse requerimento, eu achei ele pertinente, porque assim, a gente acompanha, né, aí as redes sociais e vê os perímetros rurais aí que está sendo consertado, mas a gente continua, às vezes, recebendo reclamações de estradas que estão ruins. Até, inclusive, eu vou citar o Peneireiro, a pessoa me mandou até as fotos da estrada, e realmente a estrada que a pessoa me mandou a foto é uma estrada que não está em boas condições de tráfego, né, de pessoas, de carro. Mas aí eu perguntei, e a estrada central? Ah, não, a estrada central está boa, a máquina passou. Então, assim, é bom a gente ter essa resposta do que já foi consertado, para a gente saber onde a gente vai cobrar, onde a gente vai estar indo visitar mais, para pedir, né, às vezes, para dar um toque no executivo, olha, está faltando esse pedaço aí para poder consertar, vamos lá para viabilizar isso. Então, acho muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né, aí do que já foi feito, do que está para fazer. Né, que realmente tem alguns pedaços que ainda tem para ser consertado. E tem a questão dos, entre aspas, aí, os meninos falam galho, né, que é as estradas pequenininhas que dá entrada em propriedades particulares. Né, então, assim, eu até falei com o rapaz responsável pelas estradas, ele falou para mim que estava fazendo as principais e depois ia ajudar o pessoal nesses galhos, porque são esses galhos aí que consegue... A criança fica presa ali quando chove muito, não consegue sair, né, os carros, e as vans às vezes não conseguem chegar naquele lugar, a criança tem que subir ali longinho para pegar na estrada principal. Então, para a gente estar tendo esse conhecimento aí da estrada rural que falta para consertar, né, porque tem que ter essa condição deles estar vindo aqui para a cidade, né, agora ainda mais em época de escola, né, às vezes acontece uma emergência de saúde, na zona rural já é difícil chegar até o centro, então não pode ter essa dificuldade, né, de tráfego até o centro, né, a cidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade.
Leitura do requerimento 089 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de o porquê a maioria dos remédios da Policlínica está em falta e até hoje não foi resolvido, mesmo recebendo resposta do Executivo que os medicamentos estão com o fornecimento normal. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eu venho falando de medicamento desde a gestão, desde o mandato passado. Aí, com toda a resposta que o executivo manda, não, ou ele fala que está normal, ou está chegando o remédio, mas até hoje os remédios não chegaram. Certo? É uma quantidade enorme de pessoas que não estão achando remédios, certo? Porque a gente sabe que tem o do Estado e tem o do município, certo? Que está na lei orgânica municipal. Então, tem o que o Estado manda, tem uma lista, e tem o que o município fornece, que ele tem que dar a gratuidade aí para a maioria dos medicamentos aí, né, que a população mais precisa. Só que não está vindo. Aí, qual que é a resposta deles? Ah, mas é a logística. Mas, pelo amor de Deus, aí. Se eu comprei algo, se tem, inclusive, PROCON, se tem uma licitação, se tem as regras, a prefeitura tem que executar a empresa, ué. O que não pode, que eu já cansei de falar, é o cidadão ficar sem. Certo? Ah, não, mas aí se eu fiquei logística, o povo sem. Bom, mas por que ainda não executaram essa empresa? Ou se essa empresa não está cumprindo com o que está na licitação, cumprindo com o dever dela, deixando a população sem o medicamento que foi comprado com dinheiro da própria população, a prefeitura tem que executar a empresa. Ó, executa, ela fala, ó, vou entrar judicialmente, você não, vai estar fora das licitações. Passa para a próxima ou faça uma nova licitação. Mas o que não pode é ficar só justificando logística, e o povo sem medicamento. Porque aí, como se diz, né? Quem tem, compra, e quem não tem? Né? Vai para o caixão? Porque tem tratamento, se não fizer, você, né? Aí a pessoa, muitas das vezes, ela tem que deixar de comprar, de pagar uma luz, uma água para comprar o medicamento. Às vezes, ela já ganha aí, né, uma cesta básica para poder se alimentar. Ganha pouco. Tem as crianças. Doença é um dinheiro, um gasto extra que a gente tem. Por isso que tem aí, fornece agora, inclusive, o governo vai fornecer todos os medicamentos de graça lá, que eles anunciaram, né? Tem uns que cobrar um valorzinho, uma taxa, né? Se cobra mais barato, né? Ele fez tudo gratuito agora. Então, a pessoa passa, aí ela ganha a cesta básica. Aí ela tem que comprar o medicamento. Ela tirou da luz da água. Aí a assistência social também tem um rolo, esse negócio de cesta básica, para um dar, para outro não dar. Aí, coitado, vai passar fome, doente, sem luz, sem água. Aí é complicado. Então, que eles vê se faz aí, conversa, entra com a ação contra a empresa e cobra. Fala, nossa, falou que é 30 dias, é 30 dias. Não é 3 meses, 4 meses, ficar sem remédio, aí não dá. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 090 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando realmente vai sair todas as casas dos atingidos pela enchente de 2020. Até o presente momento, nem a única que se iniciou há mais de um ano terminou. Como fica a situação deles? Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Bom, é um questionamento que eu venho fazendo há muito tempo, certo? Comecei na época aí da própria enchente em si, entrei no Ministério Público, vim questionando, perguntando, e vamos. Parece que esse carro assim está no tranco para pegar, vamos. Ah, vamos fazer, nós vamos fazer, isso aí a gente sabe, né? Que vai ter que fazer. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma
casa, eu acompanho a casa. Vai lá, põe um tijolo, fica uns 20 dias sem ir lá. Vai lá, põe outro tijolo, mais 20 dias. Pensa numa casa difícil de fazer. Eu estou pensando que a casa tem uma mansão, de tanto que ela demora. Mas essas pessoas elas estão vivendo de aluguel social, ao qual a prefeitura não dá o aluguel total, ela dá uma parte, e essas pessoas têm que pegar do bolso inteiro, porque você não acha casa de 500, onde que vocês acham casa de R$500? E os que ficaram desabrigados têm família um pouco maior. Então, ele fez a casa dele, errou prefeitura, que na época liberou o local, uma área verde, que tinha ali um local que não podia construir, não foi culpa deles, porque se falasse aqui é proibido, não pode vender, eles não iam fazer casa lá. Ah, mas fez... Não liberava. Então, se fez, alguém liberou. Já começou errando aí. Errou-se porque não tinha Ribeirão na época limpa. Agora é aquela luta também para limpar Ribeirão. Ribeirão para fazer enchente, beleza. Aí começa a limpar, limpa até ali e para. As pessoas estão sem casa, são 7 famílias. Uma casa em 4 anos. 4 vezes 28, né? Quer dizer, então, se for nesse ritmo, é 28 anos para dar as 7 casas. Né? Tirando 4, 24. Certo? E essas famílias estão comprando. E aí? E nós? Como é que fica? Como é que vai ficar essa casa aí? Como é que vai ser esse sorteio? Não é? Teria que ter pegado e feito essas 7 casas aí, né? Está fazendo casa lá em terreno público, financiada, a prefeitura pegasse 7 lotes ali e falar, não, esse aqui caixa, nós vamos ter que deixar porque nós temos que devolver para o pessoal da enchente, que está na lei, eles são amparados pela lei. Mas não, fica só amanhã, depois da manhã, nós vamos fazer, nós estamos vendo, nós vamos mandar para não sei quem, e espero que eles mandem uma resposta, que eles não contem historinha para mim. É objetivo, igual deram uma resposta no ofício aí, falou, e não falou nada. Não falou o que ia fazer no trânsito lá. Ah, não, pelo amor de Deus. Obrigada, senhor presidente. Se eu não me engano, uma das casas vai ser entregue agora em abril ou maio, se eu não me engano. Faz um bom tempo mesmo. E logo, na verdade, serão 2 casas entregues em abril. Qual que é? Onde? A outra casa é onde está onde era o antigo CRAS, se eu não me engano. Ah, mas aquela lá já está pronta, com o banheiro desmoronando, já cansei de pedir do banheiro. Eu acredito que o executivo vai fazer a reforma, porque eu falei com o prefeito a respeito disso. 2 anos pedindo. Daqui uns dias vão parar lá no esgoto, lá embaixo. Pelo menos uma casa vai ser, 2, né, vão ser entregues. Oi? A outra já era pronta, né? Mas vai ser entregue, inclusive vocês passar aqui pela Câmara para ser entregue, né, para que seja feito. E a outra vai começar a fazer lá no Jardim dos Acácias, assim que uma for entregue, a próxima já vai começar a fazer. Inclusive, na hora que chegar aqui, nós vamos votar esse projeto com a maior urgência possível. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 092 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal a prestação de contas dos gastos do Carnaval com seus respectivos contratos e notas fiscais. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Bom, eu quero... todo ano passado eu pedi, que ficou em R$299 mil, certo? Na minha humilde opinião, esse manda carnaval para lá e para cá é gasto desnecessário público, certo? Podia se fazer aqui, porque desde que eu me conheço de criança, eu creio que tem mais 9 colegas aqui, era na praça, certo? Vinha gente de todos os cantos, injetava dinheiro na cidade, certo? Hoje, os nossos filhos, adolescentes, mais, né, jovens, têm que ir para outras cidades, porque em Paraguaçu tem gente que não gosta de carnaval? Tem, mas tem gente que gosta. E os que gostam, acabam saindo para fora. Né? Quem não gosta, não vai. Mas os que gostam, e é uma tradição, é que tem todas as cidades, certo? E a cidade que não faz, aquele jovem acaba pegando a estrada aí, às vezes vai com um colega bêbado, capota carro, e é um risco tremendo. E outra, a nossa cidade,
tinha que ter incentivo para os comércios. Os comércios contam com carnaval, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dias dos Pais e Natal para ganhar um dinheirinho. Muitos fecham a porta, por quê? Paraguaçu não incentiva o comércio daqui. Em vez de falar, não, o carnaval, vamos aproveitar aí, incentivar a galera. Acho que os meninos lá em cima, lá na Expoap, não fez nem para pagar o material que eles compraram. Certo? O dia que teve um pouquinho mais, pouquinha coisa a mais, acho que foi no domingo, pouquinha coisa. Então, na praça, tem gente que fala, mas a praça, não sei o quê, mas, gente, praça já fala, praça é lugar para a pessoa vir, passear, para ter eventos. Por que então vai fazer o marolo na praça? Não pode fazer o carnaval. Então, eu faço o marolo na exposição também. Aí é adequado, porque lá faz o show e põe palco, e já tem mais cara de festa de exposição. Carnaval não tem clima. Lá, mesma banda, um desperdício grande com tenda, isso, aquilo, pegasse aqueles, igual lá em Fama, os seguranças pusessem um em cada canto aqui da praça, fazia igual lá em Fama a revista, a polícia concentrava aqui, punha um sonzinho ali, o povo pulava até tal hora, encerrava, pronto, cada um para suas casas. As crianças ficavam por ali brincando. Mas vai estragar a praça, mas então não faça também festa do marolo, porque criança também vem. Não chama trenzinho, porque trenzinho também fica ali na praça. Então, está prejudicando o comércio de Paraguaçu. Tem que fazer coisa para incentivar, para que os comércios cresçam, o pessoal, né? Mas não. Então, na minha opinião, o carnaval tinha que ser na praça, né? Mas eles insistem, mesmo estando fracassando, insiste em fazer lá. Né? Vamos ver como é que vai ficar aqui os valores que eles vão mandar aí de gasto de lá e gasto daqui. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 093 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer a Secretaria Municipal de Educação explicações de o porquê os transportes escolares só pegam os alunos do ensino integral às 17 horas e 17h30 horas, se eles saem às 16 horas. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória Silva. Então, semana passada eu já falei do Transuber, né? E eu vi esse questionamento aqui, por quê? Para mim, 12 anos, 13 anos, não é criança. Na lei é considerado ainda, né, pré-adolescente. 11 anos, 12 anos, daí é criança, certo? E tem o período integral. Se na lei aqui do Transuber e na lei majoritária, federal, estadual, fala que esses transportes têm que estender e se adequar a todo o educando. Então, se tem educando que sai a 5, tem que ter para pegar 5. Mas se tem educando que tem período integral, tem que ter para o período integral. Inclusive, aqui na lei fala que se tiver 2 turnos, foi para lá, fez o turno, e o restante é integral, tem que ter transporte para os 2. Como na lei também fala que se for dia letivo, tem que ter o transporte. Aqui não está tendo. Então, eu fiquei lá, na Alfredo Galdino lá, aí fica um coleguinha empurra o outro, e aquela, né, um perigo de pessoas mal intencionadas começarem a frequentar o local e adotar essas crianças. Vocês sabem do que eu estou falando? Certo? O perigo ali, atravessando rua para lá e para cá. Não tem um lugar, se chover, para se esconder. Não tem nada. E se na lei fala que tem, que se adequara o educando, se tem o integral de às 16, porque estão sendo pegos às 17 e às 17h30. Certo? Então, aqui é um questionamento e espero que eles pensem aí como eles vão fazer, certo? Para poder estar pegando, porque está aqui, a lei está aqui, eu li aquele dia por alto, se for aprofundar na lei, tem que ter um ônibus, o ônibus encosta lá e fica lá. Mas se encostou e tem dinheiro público envolvido, fez investimento, pega esses alunos, leva em casa, dá tempo, volta e pega os outros. Ou então, contrata outro ônibus específico.
porque senão vou ter que juntar esta lei que está aqui e fazer um questionamento aí mais aprofundado, né, em Ministério Público para a proteção destas crianças. Eu tenho certeza que esses pais hão de concordar comigo. Meu filho eu levo de carro e busco. Mas essas crianças que precisam aí desse transporte, ela tem que ter segurança. E quando elas ficam nesse tempo de 1 hora e meia, elas estão à mercê de qualquer pessoa. À mercê de acidentes e à mercê de outras coisas. Obrigado, senhor. Requerimento em votação. Com a palavra, vereador Júlio. Eu trabalho de motorista na educação. Cada escola tem crianças de vários bairros. Então tem crianças na zona rural de todos os bairros. Então esse horário que você falou, se às vezes não dá para fazer, não dá para pegar, espera aí, que eu vou chegar no que você quer. Antes da história, deixa eu terminar. Não tem como, porque é o seguinte, eu pego em 4 escolas, crianças diferentes de todos os bairros. Então, se eu chego para pegar a criança do bairro da Cachoeira, é o que eu faço, da Cachoeira, da Grama, eu vou ter no Pontalete ali. E você chega para pegar de outro bairro, então o horário é para todas as crianças que saem da escola naquela hora, certo? Só que aí você pega, todas as escolas têm de todos os bairros, e várias idades de criança. Então, você pega da Grama, você vai pegar do Mandaguari, ela vai pegar da Mata, e assim por diante. Então, são todas soltas no horário, só falou 16 horas, mas é 16 e 10, que são os horários que nós pegamos as crianças. Solta as crianças, a escola solta as crianças naquele horário. Todos os ônibus vêm, todos os ônibus que faz os bairros diferentes, pegam essas crianças. Então é o seguinte, não tem como pegar, e nem só falou, deixar um ônibus específico para pegar a criança só da Grama, levar lá e voltar, pegar só da Mata, levar lá e voltar. Então esse não tem jeito. Tem. Às 16h10, nós começamos a pegar as crianças, que é o horário que sai. Se você chega na escola do Melo Viana, por exemplo, 16h10, tem 4 ônibus. Quer dizer, um ônibus vai para a Grama, outro vai para a Cachoeira, outro vai, não sei, cada um vai para um lado. Você chega lá no Zé Augusto, mesma coisa. Você chega todos às 16h10 e tem várias crianças repetindo o mesmo bar, que não vai no mesmo ônibus que você trabalha. Cada um, certo? Então, a linha começa às 16h10. Então, por exemplo, 16 um ônibus que está parado ali no... Integral. No Alfredo Galdino, como a vereadora deu exemplo. E nós temos outro ônibus parado lá no Pedro Leite. Aí ele começa às 16h10, pega ali no Pedro Leite, sai, dá a volta, então provavelmente 16h20, 16h30 ele vai estar pegando os alunos no Alfredo Galdino. Então ele segue um itinerário. Justamente. Então, assim, às vezes o ônibus que eu trabalho não pega na mesma escola que você vai pegar. Exatamente. Entendeu? Se o senhor começa no Granair às 16h10... Isso, Granair. Isso era o Granair que eu queria lembrar. Antigo Melo Viana. Eu pego isso. Lá, 16h10. Você pega sai 16h10 lá, o Alfredo Galdino também vai soltar às 16h10. Quer dizer que as crianças vão ficar te esperando lá. Até você vir pegando nas escolas todas, que você tem criança em todos os bairros, até você chegar lá, o horário não vai ser às 16h10, você não vai conseguir chegar. Porque vai ter vários ônibus lá pegando criança também. É isso que eu estou explicando para ela, entendeu? Entendi. Que não consegue, você não consegue, que nem ela falou, pega um ônibus específico, só para o Padre Piscinini, para levar lá no Mandaguari e voltar, não tem jeito. Porque tem criança de várias escolas, que outros bairros que faz intermediário para poder estar levando. Então, entendeu? quer dizer que o ônibus, ele faz, por exemplo, passa no Melo Viana, passa no Alfredo Galdino aqui embaixo, e vem, o mesmo ônibus, ele faz esse trajeto ali e vai pegando as crianças. Todos os ônibus, a maioria de todos os ônibus, várias escolas diferentes. Entendeu? Se eu pego, às vezes eu não tenho criança no Zé Augusto, que é na Coab, mas eu tenho. Aí você tem. Você vai lá, e eu não preciso de eu ir, que aí você vai pegar daquela escola, entendeu? É isso que eu estou falando para a vereadora, entendeu? Nesse horário, por exemplo, que nem só falou, um ônibus específico só para fazer, não tem como. Porque tem várias crianças em vários bairros, deixa eu falar para o senhor. Então, a prefeitura contrate uma empresa de logística, faça logística, porque na lei está assim. Então, se eu for lá questionar na lei, a lei vai pensar o que está aqui. E não o que o fulano pensou, o que o ciclano pensou. Então, na lei fala
que o mas eu sei, eu entendi o que você quis dizer. Passa lá, não sei o quê, vai esperar, não sei o quê. Chega lá 5, 5 e meia, que hoje, era 5 e 15, as crianças ainda estavam lá. Então, o prefeito, o secretário da Educação, faça uma logística. Se ele vê que não consegue, contrate mais ônibus, contrate terceirizada, mas que se cumpra a lei, porque essas crianças não podem ficar lá. O motorista vai onde manda ele, mas a logística tem que ser feita. Não, peraí, então esse bairro aqui, eu vou pegar assim, vou diminuir esse percurso, porque aí eu passo e pego essas crianças em menos tempo. O máximo é 4h30. Vai ficar até 5h30 da tarde, 5 horas. Até 5h30 eu não desconheço. Então, hoje eu passei 5h15 e já tinha criança. Então, eu não vi. Por exemplo, nesse horário, eu nunca peguei. Pego 4h10 no máximo. Mas aí a sua rota, agora... 4 escolas que eu pego. Então, mas agora, eles façam a logística deles. Então, mas aqui... Podemos pôr o requerimento em votação? Pode. Já foi aí depois explicado. Eu vejo sobre isso. Eu vejo exatamente. Sobre isso. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 094 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre as viagens recentes do prefeito com seus destinos e os gastos efetuados com suas respectivas notas fiscais. Requerimento em discussão. Então, como nós somos o vereador, se nós também somos vigiados também, nós também, a nossa obrigação principal é vigiar os gastos públicos. É para conferência, na hora que tiver, a gente vê, porque aí ficam muitas especulações, é tanto, é assim, é colar. Então, a gente, é bom que aí a população fica sabendo, a gente fica sabendo, como se se não é, quem está falando certo, quem está falando errado, para não ficar esse... tititi de, gastou aquilo lá. Aí, o papel, que aí dá para a gente explicar para a população. Muito bem colocado, vereador. Inclusive, aqui na Câmara também, nós passamos, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, ter uma gestão muito mais eficiente relacionada à despesa, principalmente deslocamento e diárias, diferente do que era feito anteriormente. Então, apoio o seu requerimento, acredito que é muito pertinente, e nós, enquanto fiscalizadores, precisamos ter muita responsabilidade também no uso desses recursos. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 095 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de todos os terrenos pertencentes ao município, com suas devidas localizações e endereços. Requerimento em discussão. Então, este é para a gente estar aí podendo acompanhar, por exemplo, agora vai sair uma nova lei, que vai revogar a outra lei sobre terrenos, e a prefeitura também tem que ser fiscalizada, porque a maior parte do terreno da prefeitura está sujo, cheio de mato, cheio de entulho. Inclusive, os entulhos do ESF lá que estão fazendo a colina, eles estão cometendo um absurdo de jogar no terreno do lado. Então, eu quero aí quais os terrenos pertencentes da prefeitura, que eu vou ficar passando, fiscalizando, porque a lei vai ser válida para o município também. Como funciona a lei para o município? Se a prefeitura, existe uma lei que tem que ter os terrenos limpos, isso inclui ela, se ela não cumpre a lei, a gente pode levar essa lei, receber a advertência, certo? Aí, se ele não limpar, ele também responde, só que ele responde pelo Ministério Público. Aí, então, ele não cumpriu, aí ele vai responder por isso. Então, vai multar a prefeitura? Não, certo? Mas a não limpeza destes terrenos pode aí, se tiver persistência, há uma possível improbidade administrativa. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 096 de 2025 da vereadora Vitória. Requer Secretaria Municipal de Educação o relatório de quantos materiais escolares serão distribuídos em cada escola, especificando as quantidades, incluindo as mochilas.
Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, a licitação ela é muito assim vaga. Lá põe, na licitação está 7.500 mochilas. Paraguaçu tem 7.500 alunos municipais? Não tem, porque para estadual não dá. Tem lá 3.000 lápis, 5.000 tesouras, 5.000 não sei o quê. Então, eu quero saber para cada escola, ó, sala A, B, C, D, deu 10, 15, 20, 30. Escola X, deu-se 200 mochilas, tantos lápis, tanto, ficou reservado X. Né, que eles devem ter uma média aí para se algum aluno estragar um lápis, alguma coisa, para ele estar fornecendo. Certo? Mas eu quero acompanhar isso aí, porque a licitação abre um leque muito vago. Certo? Mas nós vamos para comprar para o próximo ano. Não, mas então eu quero acompanhar esse andar da carruagem e quanto dinheiro público está sendo gasto. Porque tem gente que fala, mas estamos ganhando, que beleza, estamos ganhando mochila, estamos ganhando caderno, do seu próprio dinheiro, né? Tem gente que vem, às vezes, falar comigo, eu falo, eu só aplaudo se tirou do bolso, falar, não, estou te dando. Mas quando é do nosso próprio dinheiro, estão sendo obrigações cumpridas. Certo? Então, não vou, atrasa, demora 15, 20 dias para entregar, um mês, eu acho que começou as aulas, tinha que entregar, porque a licitação foi feita em dezembro. Certo? Eles têm que se organizar. Todo ano é isso. É outra coisa, cobrar a empresa. O ano passado eu bati em cima, mochilas estragadas, a prefeitura não sei por que não cobrou aqui essa empresa. E eu não sou sócia da empresa. Então, não tem que ficar bajulando a empresa. O PROCON fala, produto está estragado, você tem que devolver o outro, no mesmo teor e valor. Lá tem um monte de predicativos que não estão sendo cumpridos. Vamos ver esse ano. Esse ano, se não cumprir, aí tem que ser mais severo. Então, vou aguardar eles com essa resposta aqui. Com a palavra, vereador Júlio. Rapaz? Uhum. Da senhora cobrar, eu acho certo. Mas a senhora falou que já é o próprio dinheiro do povo. Nas gestões passadas já era o dinheiro do povo e não tinha. Tinha, que em 2021... Eu estudei, 2021 já é da gestão. Não, tinha objetos guardados, houve a pandemia, não pôde ser entregue, o Netinho já tinha comprado os objetos, está tudo guardado. Estava escrito mochila azul, SEMEC e todos os materiais. Só que ele não pôde entregar porque teve a pandemia, não teve as aulas. Aí, assim que o Gabrielzinho entrou, ele entregou os materiais que já estavam guardados pela gestão anterior. Porque a lei, houve mudanças. Então, hoje, para os educandos serem mantidos nas escolas, fornece material, o prefeito de Machado fornece, além dos material, uniforme de verão, inverno e tênis. Porque a lei, nem só falou, a lei é cumprida. A lei tem que ser cumprida. E eu tiro o chapéu para o secretário da Educação, Giva, hoje, porque ele pega muito no pé em cima disso aí, essas partes de material, e eu vejo ele conferindo, chegando os caminhões, tudo conferindo. E não conferiu as mochilas? Como? As mochilas que vieram estragadas, ele não conferiu. Não, ele não se estragaram. Veio um monte. Eu tenho um monte de prova, não tem? Eu tenho provas. Não, isso eu não sei, porque eu só sei que é acompanhado. Então, como se diz? Então, nas outras gestões passadas que teve anteriores, já era para ter entregado. Não, mas a lei foi feita pelo Executivo e veio para casa aqui para ser votada. Não, essa lei é federal. É federal? É estadual, aí agora veio para o município. Podemos pôr em votação? Pode. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 097 da vereadora Vitória Silva. Requer Secretaria Municipal de Educação informações do total de alunos nas escolas municipais, especificando quantos alunos tem em cada escola. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Esse requerimento é a extensão das mochilas, né? Porque lá é 7.500, para mim fazer o cálculo de quantos alunos tem em cada escola, quantos materiais foram dados, né, e eu posso fazer, porque eu sou técnica em logística, eu vou fazer, né, tudo certinho, vou fazer um inventário disso aí, vou acompanhar. É para isso, para esse fim, saber quantos alunos tem em cada escola e especificado, de preferência. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade.
Leitura do requerimento 098 de 2025 do vereador Juan Bressani. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre quando as castrações irão retornar e se há um plano para que as castrações sejam um programa contínuo. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Juan Bressani. Já foi discutido mais cedo. Tá, já. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 122 de 2025, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Indica ao Poder Executivo Municipal, de forma respeitosa e sugestiva, que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e Comissão de Saúde desta Casa, iniciemos uma avaliação viabilizando o atendimento de um médico pediatra aos finais de semana no pronto-socorro municipal. Indicação em discussão. Com a palavra, o vereador Gilson Donizete. Oi, Vitória. Oi? Eu estou falando que isso é muito difícil. Ah, tá. Começar aqui, então, assim, antigamente falava-se que a cidade estava pequena, não comportava. Hoje, né, a gente vê o crescimento da cidade, né, a gente vê que não só a especialidade de pediatra, mas a especialidade aí, a gente vai ver mais na frente, no futuro, geriatra, e vai aumentando, né, a cada passar do dia, aí, com o aumento da população, né, vai se fazer necessário essas especialidades. E, assim, pegando ali pela Constituição, que a gente vê no artigo 196, que fala que a saúde é direito de todos, dever do Estado, né? Então, a gente já vai por aí. Depois vem no artigo 197, que fala também que é responsabilidade do Estado, dos municípios, determinar ações e serviços da saúde em relevância à população. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma indicação, a gente está sugerindo, né, a gente está começando a iniciar ali para o Executivo, demonstrando que, olha, alguém já sabe que vai ser preciso ali, vamos começar a sentar. Por isso eu citei aqui a Secretaria Municipal de Saúde e Comissão de Saúde, para a gente fazer de forma conjunta esse estudo, né, para a gente ver quantas crianças são atendidas no pronto-socorro no final de semana. Eu trabalhei lá há muitos anos, vi que tinha muita criança, uma demanda grande, o senhor vereador trabalha e vê que tem uma demanda muito grande. Nós temos uma cobertura dentro do PSF, né, que é durante a semana, mas aos finais de semana a gente fica descoberto. O que acontece? O clínico geral, já se fala com o nome dele, clínico geral, ele está lá para atender o que aparecer. Mas tem fatos, situações que podem ocorrer que vai sair daquela clínica dele. Então, vai precisar o quê? De um especialista mesmo, né? E hoje a gente tem aí no hospital a escala de pediatra, mas a escala de pediatra para parto, né? Então, assim, ela entra para parto, ela não vai lá no pronto-socorro. Às vezes, quando o pediatra e o colega ali resolvia conversar por telefone, e acredito que a situação deve ser a mesma até hoje, às vezes, quando o colega pediatra estava de bom amor, ele dava um conselho ali, orientava o clínico, né, que estava ali no pronto-socorro, que passa apertado tanto quanto qualquer equipe inteira que está lá. Porque se chega uma criança, os senhores têm filhos, quem não tem sobrinhos, né, parentes, a gente sabe que o desespero é bem maior, né? A gente sabe que o negócio pega mais. Então, essa indicação é para que você comece a viabilizar esse estudo. E eu coloco aqui embaixo nessa indicação que não há de se falar de gastos, né? Porque o que acontece? O que precisa ser feito? É contabilizar um gasto que pode ser cortado e injetar nisso aqui, né? Nessa indicação aqui. Né? Por quê? Porque, gente, hoje, vamos jogar aí por cima, né? Se a gente tem aí 300 recém-nascidos, um exemplo, tá, gente? Hipotético. Né? Mas você imagina, não é todos os pais que têm condições de pagar um pediatra R$380 naquele dia. Não é. Isso aí, ele se torna difícil para pessoas que têm uma renda menor. Né? Até as pessoas que têm uma renda maior, ela tem o direito ali pela Constituição, 196 artigo, garantindo que ela tem o mesmo direito, que seja filho de um milionário, que seja filho de uma pessoa mais simples. Todos têm os mesmos direitos.
Então, eu penso assim, que a gente já tem que começar a pensar nessas crianças nossas, porque eu já presenciei, o nosso colega já presenciou, o Kleber, com certeza, também no colega. Quando um pai ou uma mãe perde o filho, é muito complicado, né? Assim, o desespero da mãe e do pai ali naquela situação, e vem vários questionamentos naquele momento. Por que não foi um pediatra, um especialista que atendeu? Por que isso aconteceu? Na hora da adrenalina, realmente vem esses fatos, e às vezes a pessoa fica até sem resposta, né? Naquela hora. Naquela hora não é o momento, né, de você tentar acalentar as coisas, é o momento, né, da prática, de dizer, por que aconteceu isso aqui? A gente não pode trabalhar com achismo. Eu recebo uma criança que caiu da escola, lá, por exemplo, e não consigo uma avaliação fidedigna ali de um médico especialista. Eu falo médico especialista porque ele tem mais dedo. Então, se eu falar o médico especialista, o geriatra, ele vai ter mais dedo para cuidar de idoso. Um urologista, ele tem mais amplitude para cuidar da saúde do homem. Então, quando eu falo o pediatra, em específico, devido à indicação, é porque ele tem o dedo maior com criança, né? Ele vai conseguir ter uma visão maior, né, do que aconteceu. Eu recebo uma criança hoje, deixo uma criança 6 horas aí de observação e mando ela embora. Aí chega em casa, começa a vomitar, essa criança me volta depois sangrando a cabeça. E aí? Né, de quem é a responsabilidade? Fez o protocolo, ficou 6 horas. Né, mas, então, é uma indicação para se começar a estudar. Né? A gente vai voltar a falar disso depois, né, a Comissão de Saúde, a gente vai ter oportunidade de falar mais vezes, né, junto com o secretário de Saúde, junto com o Executivo e com esta Casa, para a gente começar a viabilizar essa situação. E não há que falar mesmo de gasto maior. Algo que eu tenho a dizer é de uma retenção de, às vezes, gastos que são desnecessários em alguns pontos, né, e incluir nisso aqui. Né, porque eu tenho outros hospitais aí que tem o pediatra e os repasses, os recursos, é bem menores que o nosso. Hoje, Paraguaçu trabalha com mais de 30% dentro da saúde. Né? Então, a gente tem a taxa dele é 15%, mas ele trabalha com mais de 30%. Então, assim, a gente tem que ver onde aí a gente pode economizar para começar a entrar nisso aqui. Tá? Agradeço. Muito pertinente, muito pertinente. Nós, como o senhor mesmo disse, a gente presencia isso lá no final de semana e muitas vezes nós passamos sufoco, né, que eles querem cobrar de nós e querem saber o porquê, que não tem. Eu presenciei um fato lá no domingo, eu esqueci o nome do médico, mas eu preciso pegar o nome dele. Ele deve estar estudando pediatria, porque chegou uma criança engasgada, o pai e a mãe em desespero, e o socorro que o médico prestou a ele, assim, me deixou eu muito encantado. Eu, na correria, não pude pegar o nome do médico para parabenizá-lo pelo trabalho. E nós somos muito cobrados, né? E como o senhor disse, tudo a gente tem que ser estudado, porque é de suma importância que tenha um pediatra ali. Para mim, que sou motorista da ambulância, por exemplo, você tem que pegar uma criança e deslocar ela para levar até o pediatra. Como nós presenciamos lá, né, o parto, quantas vezes nós saímos de madrugada para levar um paciente para ganhar neném lá em Passos, por exemplo. Quantos riscos a gente corria pelo caminho. Hoje, graças a Deus, devido ao estudo, à parceria, hoje o parto é aqui. Então, a evolução é muito grande. Então, essa possibilidade de ter o pediatra tem que ser estudado, sim. Tem que estudar uma verba para que seja mantido esse profissional, que é de suma importância. Eu tenho meu total apoio sobre isso. É muito pertinente. Eu só para complementar aqui, né? A gente já passou muito apuro, né, Luizinho? Muito. Com criança, principalmente, né? Porque quando é criança, a gente tem um frio na barriga ali. E, realmente, por exemplo, você chega uma criança engasgada, né, se a pessoa não souber o que fazer na hora, né, ela vai a óbito mesmo, assim, em questão de pouco tempo. E quando a gente fala óbito de hipóxia, é o óbito por falta de oxigênio, não reverte, é muito difícil. A possibilidade de voltar depois é muito difícil. Tá? Eu fiquei muito orgulhoso de ver o trabalho do médico lá, e às vezes tem alguns profissionais que vêm no pronto-socorro que são muito capacitados, às vezes deles não ser o pediatra, mas eles conseguem ali dar um suporte, né? Então, mas é muito importante, muito importante. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 123 de 2025 do vereador Justo Donizete. Indica o Poder Executivo Municipal que, após a aprovação do projeto de lei número 13 de 2025,
seja criado e disponibilizado um canal telefônico para toda a população, com o intuito de facilitar as denúncias dos terrenos que estejam em inconformidades com a lei. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Justo Donizete. Brevemente, nós vamos votar nessa casa, então, o projeto do Executivo que desce, né, para as multas do terreno, né, em questão dos terrenos aí, e aí a gente vai ter que viabilizar, né, o Executivo, o pessoal que mexe aí, que trabalha com a parte de mídia social, um canal para que as pessoas possam denunciar os terrenos que estejam sujos também. Porque a gente pega lista e gente que manda mensagem para a gente, terreno sujo do que do meu vizinho. Aí você vai ver, você vai procurar saber quem que é pessoas que têm condições de limpar. Esse que é o pior. Você vai ver lá, pessoas que têm condições de mandar alguém lá limpar, têm condições de estar pagando uma pessoa, né, para fazer essa limpeza. E realmente alguns terrenos que chegam para a gente tem até, entre aspas, aí, né, fazer uma metáfora, tem pé de abóbora lá dentro do terreno, gente. Está dando pé de abóbora dentro do terreno, não é possível que a pessoa nem vai pedir para limpar. Então, assim, eu acho que é muito pertinente, a hora que esse projeto descer, tem pessoas aí que sofrem com questões de insetos, animais peçonhentos entrando nas casas vizinhas. Então, tem criança, se entra uma cobra, pica uma criança, ou um adulto mesmo, que seja, né, o dono do terreno do lado que está sujo vai arcar com as consequências depois? Né? Então, assim, se a gente não tiver um lugar para se denunciar e que essa denúncia seja averiguada e de forma eficaz cobrada, né, aí vai ficar vago. Mas eu acredito que vai resolver muito, muito, muito. Eu acho que todos os vereadores aqui recebem reclamação todos os dias de terreno. É só isso, senhor presidente. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 124 de 2025 do vereador Gilson Donizete. Indica o Poder Executivo Municipal, de maneira respeitosa, que haja melhorias na Praça Adolfo Prado Mendes, próximo ao Ramiro e Bar do Dunga. O local, devido ao alto fluxo de veículos e motos, oferece riscos de acidentes e até mesmo atropelamento de pedestres, onde se faz necessário uma melhor sinalização das vias públicas do local. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Justo Donizete. Eu até acredito que o nome dessa praça aqui, eu estou olhando aqui agora, acho que eu coloquei errado, mas é a praça, a gente fala do João Romão, do Ramiro ali, onde tem a mina. Naquele pedacinho, ele é um pedaço complicado, acho que todo mundo passa por lá e vê, porque ela sai entrando ali para o Matadouro, entrando ali vindo ali para Santa Cecília, e depois sobe aquela estrada, tem um pedaço que sobe para do Hotel Matinada. Então, quando você chega naquele pedacinho da ponte para frente ali, a gente fica mais ou menos sem saber onde vai. E infelizmente, o fluxo de moto é muito grande, tem os horários principais, 5 horas da tarde, horário de almoço e horário do pessoal ir trabalhar. O pessoal hoje tem muita moto, então o risco de atropelamento, o risco de acidente é muito grande. Então, ali vai ter que estudar, viabilizar a pessoa que trabalha com isso, para melhorar uma sinalização ali. Porque quando você chega naquela ponte, às vezes você não sabe, até a gente fica meio perdido para onde vai ali. Tá? É só para viabilizar esse estudo mesmo. Obrigado, senhor presidente. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 125 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica o Poder Executivo Municipal que seja jogada água na estrada de terra do bairro Santa Cecília, até que se asfalte, pois passou a máquina gerando mais pó, ainda que já tinha. Indicação em discussão. Então, senhor presidente, faz tempo que eu estou pedindo ali sobre o Santa Cecília, né? Já sugeri que colocasse broquete, que tirou das outras ruas, porque tem gente que até mudou do local, porque o pó lá é difícil. Eles não podem abrir a janela, não podem pôr roupa no varal, está sem condições. Aí falou-se que vai asfaltar. Mas até isso aí acontecer de asfaltar, foi lá passar a máquina. Falta de consciência, né? Joga uma água lá todos os dias. Eu falei para a senhora lá, falei assim, vamos meter o joelho no chão e pedir para Deus mandar chuva, porque se for depender de Deus mandar água aqui, está complicado.
Então, é uma falta de consideração com os moradores lá, certo? Não é a primeira vez, porque quando a gente pede uma vez só, peraí, foi só uma vez. Não, mas já, estou pedindo desde o ano passado, faz um tempão, vai fazer mais de ano. E aquele pó lá, tem gente que mudou do local, certo? A senhora ligou para falar, não tem condição, a gente tem mais idade, está com problema respiratório, não tem jeito, aí passaram a máquina aqui, ficou pior, se chover vai virar atoleiro, então eles asfaltam isso logo, certo? Ou vai lá todo dia, fim de tarde, joga uma aguinha, porque tinha lugares aqui antigamente, quando tinha terra, eles jogavam, certo? Caminhão-pipa, passava aquele trator lá, churumeira, jogava uma aguinha para aliviar, certo? Agora ali não, ali é um lugar de fluxo. Desce carro, sobe carro, caminhão, o pessoal lá não está aguentando. Então, que eles possam estar aí, dia sim, dia não, jogando água, até que eles asfaltam. Ou então eles vão lá, fazem festa, vai lá amanhã e asfalto. Aí resolve o problema. A parte? Faz anos, né? Na outra gestão a gente já estava brigando com aquilo lá. Inclusive, numa reunião que eu tive com o prefeito, ele falou que tinha o compromisso de fazer o asfalto ali, até num loteamento novo lá, em parceria com a loteadora, né? E é muito pertinente. Nós temos que cobrar sim, que ali necessita que seja tomada a providência o mais rápido possível. Então, é como indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 126 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que se resolva o acúmulo de água e barro nas últimas ruas dos bairros Jardim Floresta, Santa Cecília, Monte Verde, Lulu Barbosa e perto do açude da Vila Samanta. Indicação em discussão. Então, esses são alguns que eu citei, né? Vamos começar aí pelo Jardim Floresta. Jardim Floresta virando estrada de terra. Então, é uma coisa que, ótimo, está crescendo a cidade, tem que abrir loteamento, mas tem que fazer um planejamento legal, né? Porque é descida. Para onde essa água vai? Quantos bueiros? Como é que vai ser a manilha? Que jeito que eu vou impedir que essa água invada as casas lá embaixo? Outra coisa é a Santa Cecília. Aquela terra também está indo ali para Nico Prado, certo? Aí, como eles fizeram um asfalto ótimo, excelente, fizeram uma barriga lá, encosta o barro tudo lá embaixo, certo? Então, tem que pensar aí em planejamento pluvial nessa cidade de Paraguaçu. A cidade cresceu, não tem planejamento pluvial, nós corremos com tanto de asfaltamento, riscos sérios de alagamentos. E quem que é o maior prejudicado? O povo, certo? É o povo que vai, água invadir a casa deles, vai estragar móveis, muitas das vezes alimento. Fora que a água, quando ela vem, ela contamina, que ela vai levando todas as bactérias que tiver ao redor, certo? Às vezes se mistura com o esgoto e vai embora. Então, tem que se olhar. Monte Verde também, as últimas ruas sofrem com tudo que vem de cima, imposta lá embaixo, certo? Lulu Barbosa são os bueiros entupidos. Então, tem que fazer uma pluvial ali, aumentar a manilha, ver o que vai fazer. As casas lá embaixo, entra aquele monte de água, a água imposta tudo ali, certo? Agora, se for, vai ser aprovada aí a desafetação lá, outro tem que pensar, porque vai ter um declive ali, do lado de baixo, Ribeirão, estudar bem para não fazer besteira, certo? Porque aqui parece que eles não estudam, não tem muito planejamento. Eu ando vendo, e olha que eu nem sou engenheira, hein? E também lá na Vila Samanta, certo? A Vila Samanta, pelo amor de Deus, é bueiro. Já cansei, passo lá, mostra lá, olha esse bueiro. Aliás, tem 2 bueiros na cara da prefeitura, eles não desentopem, né? Que tem 2 bueiros de cá entupido, já cansei de falar. Então, tem coisas que estão sendo trazidas aqui novamente, que eu já cansei de falar. Cansei, por isso que de vez em quando eu falo, né, até escramo aqui, porque, que a gente está falando. Então, e não são coisas assim do fim do planeta para se arrumar,
certo? E lá tá tendo aquele alagamento também lá no açude lá, por quê? Porque lá também tem bueiro entupido, a água não tem para onde sair, para onde que vai? Vai empoçar, ué. E outra, aqui em Paraguaçu, eles têm o dom de não ter nivelamento. Eles fazem um jeito da água empoçar. Eu estava olhando, tudo as obras que eles fazem, eu vou lá ver, eles têm um jeitinho de eles arrumar empoçar. Até nas praças. Naquela praça Monte Verde lá, eles arrumaram um jeito da saída lá, eles faziam assim, ó, para empoçar lá no meio. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem que olhar mais, ver mais, porque quem sofre é o povo, né? Com essas enchentes. A gente hoje não está chovendo, mas vai que amanhã resolve uma semana de chuva torrencial. Pronto, o povo está perdido. Né? Então, espero que estejam olhando aí, desentupam esses bueiros e pesquisem, tem engenheiro da prefeitura, vai lá, o que nós temos que fazer aqui, porque depois que o loteamento passa para a prefeitura, a responsabilidade é dela. Se ela não queria ter problema, não aprovasse, esperasse eles arrumar o problema, depois aprovar. Mas eles aprovaram, então, agora é para eles. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 127 de 2025 do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal que realize limpeza e também a poda de árvores na rua Messias Alves de Deus, bairro Vila Santana. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 128 de 2025 do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal que realize manutenção na estrada rural do Mandaguari, próximo ao Batalha. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Não, essa eu tenho que falar. Ontem eu estive lá na casa de um amigo meu lá, e realmente lá tá deixando a desejar. Então, mas não sei se foi por coincidência, até que eu parabenizar o Jorginho, e hoje eu estive com ele, inclusive ele já, olha para você ver, se foi coincidência eu não sei, a máquina estava iniciando para ir para lá, então espero que vai estar tudo certo lá, e o rapaz que eu fui na casa dele ontem, que eu tive lá, e eu tenho certeza que vai ter sucesso lá, mas se foi coincidência eu não sei, me encontrei com o secretário agora que já estava mandando a máquina para lá. Obrigado, presidente. Uma parte? Então, Mandaguari realmente, Mandaguari, Pinheireiro e outros, né? Mas eu queria fazer uma observação que realmente só passar a máquina não adianta. Eu fui lá para o lado do Ponta Leite, eu gravei, coloquei na minha rede social, eles passaram a máquina, mas não arrumou adequadamente, na hora que chover, vai ter atolamento. Tem lugar lá que não precisa nem chover. Já está escorregando. E outra, que serviço mal feito. Eles passaram a máquina, jogou galho para as beiradas, jogou sujeira nas beiradas, chover, aquilo lá vai tudo para a estrada. Então, se eles for passar a máquina, me desculpa, não é só passar a máquina. Certo? Caixa de enxurrada cheia, isso aí que está estragando as estradas e não vamos conseguir, não vão ficar a vida inteira falando, se eles não arrumar direito, é manutenção de 3 em 3 meses, aí a máquina pública não aguenta. Mantendo as estradas agora e dando a manutenção sempre, não vai ter esse problema. Só falou do Pinheireiro. Não, eu falei, essa aqui é lá do Ponta Leite. Do Ponta Leite. É que eles passaram a máquina. Eu só citou depois... Depois tem o Pinheireiro também. Pinheireiro, né? Então, nós tivemos lá, fui com o secretário. Pessoalmente, o pessoal que nós fomos lá não quer que a máquina passe. Eu já vale frisar, nós tive com o secretário lá e fomos lá para arrumar a estrada que estava reclamando, inclusive lá perto do povo do senhor lá, presidente. Eles falaram muito do senhor lá e eles não querem que passe. Porque está passando mal feito, por isso que eles não querem. Não é isso não, vereador. É que tá a água, às vezes, não sei. Eu fui lá no Ponta Leite olhar. Não é que está fazendo mal feito, é que lá o pessoal não quer que a máquina passe lá. Só tem uma mulher que quer, mas o restante não quer. Aí ele passa mal feito, fica pior. Tivemos lá, fomos na casa do pessoal, casa por casa, perguntar se podia fazer uma casa de contenção num terreno, não aceitaram. Então não vai resolver o problema nunca, porque se não tiver a casa de retenção da água, toda a água que descer por meio dessa estrada que desce no Croves ali, inclusive até o Croves não quer. Então, porque está fazendo errado, é por isso que o povo está querendo. Aí está errado, eu não sei, porque eu não sou maquinista, mas eu sim,
Se não tiver a caixa de contenção Eu sei. para tirar a água, a estrada nunca vai arrumar. Então nós tivemos na casa de uma pessoa, não vou citar nome lá, mas ela quer, mas o restante não quer. Entendeu? Mas porque o povo... Com a palavra, vereador Justo Donizete. Ô, Júlio, eu acho que essa estrada que você falou aí, que desce, que o pessoal não quer que mexe, é a mesma estrada que uma pessoa mandou pedindo. Eu acho que é a mesma que eu conheço lá, desce na casa de uma filhada da minha mãe lá. Então eu acho que deve ser essa Nós mesma tivemos lá, estrada. É a mesma situação. Todo ano é a mesma situação. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 129 de 2025 do vereador Juan Bressani. Solicita ao Poder Executivo Municipal que realize manutenção no bueiro da Rua Floriano de Carvalho, 530, Parque dos Pinheiros. Indicação em discussão. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos agora para expedientes terceiros. Não temos expedientes terceiros. Vamos à ordem do dia. Votação em turno único. Votação do projeto de lei número 7 de 2025, de iniciativa do vereador Matias Fonseca, que institui a campanha municipal de conscientização sobre os riscos de exposição prolongada a telas para crianças e adolescentes. Solicito ao vereador Juan Bressani, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura de seu parecer. Parecer, projeto de lei número 007 de 2025. Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. De autoria do vereador Matias Ebenezer Vila Fonseca, o projeto de lei número 07 de 2025, que institui a campanha municipal de conscientização sobre os riscos da exposição prolongada a telas para crianças e adolescentes, foi protocolado nessa casa no dia 27 de janeiro de 2025, às 17 horas e 19 minutos. Após devidamente autuado, foi encaminhado para a assessoria jurídica e controladoria interna para parecer e ato contínuo, encaminhado a essa comissão, ocasião em que esse vereador foi nomeado relator da matéria. Análise da legalidade. Após a análise do projeto de lei em questão, foi possível identificar que ele propõe a implementação de ações educativas, realização de palestras, distribuição de materiais informativos e promoção de atividades para estimular uma convivência saudável e equilibrada com os dispositivos eletrônicos. A matéria abordada está diretamente relacionada à saúde pública, educação e bem-estar social, questões de relevante interesse local. Esses temas se enquadram nas competências do município, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, a iniciativa do Poder Legislativo local para tratar deste assunto é plenamente justificada, dada a sua pertinência e impacto na qualidade de vida da população do município. A constitucionalidade do projeto de lei em questão pode ser sustentada com base no artigo 227 da Constituição Federal, que trata da proteção integral da criança e do adolescente. Esse artigo estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar o direito à educação, à saúde, ao lazer, à cultura e à convivência familiar e comunitária, garantindo o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social das crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Assim, o projeto de lei visa educar e conscientizar a população, principalmente as crianças e adolescentes, sobre o uso adequado e equilibrado dos dispositivos eletrônicos, e está em consonância com os direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição, reforçando a obrigação do Estado e da sociedade de promover condições para o desenvolvimento integral das novas gerações. Portanto, pode-se afirmar que o projeto está plenamente alinhado com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal. Além disso, a iniciativa não impõe encargos financeiros diretos ao Poder Executivo, pois a implementação do projeto poderá ser realizada utilizando-se dos recursos já disponíveis, sem gerar custos adicionais para o município. Conclusão,
Portanto, verifica-se que o projeto de lei número 07 de 2025 atende os requisitos legais para aprovação, pelo qual opino pelo seu regular prosseguimento e tramitação. É o parecer, Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2025, Juan Alessandro, relator. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Mas, passando mais para dar os parabéns para o vereador que, atento, né, já trouxe um tema moderno para essa casa, né, um tema que geralmente está sendo discutido muito nos últimos anos. Né, sabemos que é aconselhado que as crianças tenham um limite, né, em relação às telas, e muitas vezes os pais acabam negligenciando, né, deixando muito tempo e gerando aí falta de socialização. Né, as crianças muitas vezes ficam mais ansiosas, elas praticam menos atividades. Então, além de ter o parecer favorável, eu queria dar os parabéns pela sua atenção, né, com os jovens, em especial um tema tão relevante, tão urgente e tão atual, que a gente sempre está conversando aí no dia a dia. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Com a palavra, vereador Justo Donizete. Parabéns, senhor presidente, pelo projeto. Obrigado. Aí, muito pertinente, pegando um adendo ali do que o vereador Juan falou, a saúde mental, né, das crianças. Hoje a gente está vendo criança que está vindo com 9, 10 anos, já com um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade, e às vezes sendo medicada, né, por isso. Mas aí você pega uma criança hoje de 9 anos, 10 anos, da nossa faixa etária, que na época a gente brincava na rua, né, hoje a criança não sai do quarto porque está vendo vídeo no celular. Né, então, além de ter a saúde mental, a criança, até a parte nutricional da criança ela é prejudicada, porque ela deixa de fazer as coisas para ficar com o celular. Então, acho que tem que ter assim, um limite, tem que ter uma regra aí para que melhore, né, até a socialização dessas pessoas, que a gente vê o que vem pela frente. Né, essa geração que está chegando, se hoje está assim, você imagina daqui 20 anos, né, como que vai ser? Né, vai aumentar as doenças de saúde mental aí, e outras doenças que são pertinentes que vêm junto. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Gostaria de agradecer aos vereadores pelo apoio. Eu acredito que é um problema que Opa, desculpa, vereador. Estava com o microfone apagado, eu não vi. Com a palavra, vereador Luizinho. Tem problema não, presidente. Muito pertinente, é um projeto excelente. Aí a gente vê, às vezes pais, né, para a criança ficar em silêncio, colocando o celular para a criança. É gravíssimo, eu tenho visto isso, eu tenho presenciado muitas crianças, e isso é muito grave. Além do que o meu amigo está mostrando aqui, a visão, né? Quantas crianças hoje usando um óculos, às vezes, devido ao excesso de telas. Um projeto, sou favorável e muito pertinente. Obrigado. Só concluindo, mais alguém? Não. Queria só, com a palavra, o vereador Júlio. Os parabéns. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. É um projeto muito interessante, né, porque há a modernização. A tendência, infelizmente, vai ser cada vez mais, né, hoje, você vê, a própria Câmara Municipal vai modernizar, fazendo tudo, voltar-se para o celular, para o computador, para a prefeitura já começou, certo? Então, como a gente assiste aqueles filmes futuristas, né, que é carro voando, tudo que você vai falar, hoje já tem IA, você vai falar, certo? E é bom a gente pôr um limite, porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é que acaba se prendendo muito ali, né? Mas tem um lado interessante também. Por exemplo, eu vou falar de mim, não posso falar das pessoas. O meu filho, se você chegar, ele tem 11 anos de idade. Se você falar, conta a história para mim de Juscelino Kubitschek, ele te conta do início até a morte dele. Por quê? Porque ele vê isso pelas vias de internet. Então, a gente tem que aprender a controlar o que os nossos filhos estão vendo, que é interessante aí o projeto, para estar aí, né, educando, o que teu filho está vendo,
o que é bom para ele, o que é ruim, quanto tempo que ele está, né? É um projeto bom, tem que ter tudo em excesso faz mal, né? Não é só das telas de computador, de celular, não, mas tem que ter o seu lado bom também, né? Eu dei o exemplo do meu menino, o meu menino, ele não vai ver, ele vê umas coisinhas, né? Mas ele se interessa pela tela do computador para estudar história, inclusive ele sabe de cor a história de Paraguaçu. A data que você perguntar para ele, ele sabe. Mas onde que ele viu isso? Na tela do computador. Então, ele também utiliza para um estudo, né? E de vez em quando para divertir. Mas temos que educar, sim, porque tem gente que pega de manhã até o outro dia, né? Aí faz mal mesmo. De fato, existem prós e contras, mas eu acredito que, mediante o aspecto que nós estamos visualizando, existem mais contras do que fatores positivos. Principalmente por alguns fatos, né, como disse o vereador Gilson, questão da saúde mental, e nós já temos alguns casos de distorção da realidade frente ao que está acontecendo, né, diante de longa exposição de jogos, longa exposição de vídeos, de lives, né, com alguns determinados tipos de segmento, existe distorção de realidade. Crianças que já não acreditam mais em coisas reais, acreditam no que está sendo propagado em rede social, em função disso. Não só crianças, mas também pessoas idosas, pessoas maldosas. E já existe uma proibição do uso de celular em ambiente escolar. Esse projeto, eu acredito que reforça esse combate. Não estamos combatendo a tecnologia, estamos combatendo o excesso, né, de questão. Existem pais que já me relataram que é o seguinte: meu filho não usa celular, mas ele tem uma dificuldade que ele não consegue mais criança para brincar com ele, porque ele está sem celular e está cheio de criança que só quer ficar no celular. Ele chega para brincar, chama os colegas para brincar, que não, eu estou jogando, eu não posso brincar. Então é isso que eu falo da distorção da realidade, né? Está havendo um recorte do espaço real para a inserção do espaço virtual, e muitas das vezes isso vai trazer prejuízo, né, para a questão da sociabilidade, desenvolvimento social, e cada dia mais nós vamos ter sociedade fechada. Nós estamos aqui em função do povo, então nós temos que disseminar a ideia de que precisamos estar no meio de gente, e não o inverso. Então agradeço os colegas pelo apoio, torcemos aí para que as ações também sejam bastante concretas no âmbito das escolas e das entidades de saúde. O projeto é votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Kreber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. 1000 vezes sim. Obrigado. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora para as considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, gostaria de convidar todos os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 17 de março de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão sob a proteção de Deus.